Hoje eu, Gabriel Soares, a Luane Piloneto e o Gabriel Gerhardt iremos apresentar alguns highlights ou melhores momentos da história da computação. Bom, então, como uma introdução ao nosso trabalho, nós escolhemos fazer uma timeline para que a gente consiga enxergar os tópicos que vão ser abordados nesse trabalho de uma forma mais abrangente e mais divertida. Bom, então aqui na nossa timeline nós conseguimos ver mais detalhadamente sobre cada tópico, né? Eles estão separados em ordem cronológica e tem um pequeno resuminho do que se trata cada assunto. É importante destacar o ábaco, um dos primeiros instrumentos utilizados para calcular. Surgiu na Mesopotâmia em meados de 2400 a.C. O objeto consiste em simples argolas que podem representar de unidades a centenas. O simples instrumento serviu de forte influência para futuros computadores mais modernos. Era principalmente utilizado para adição e subtração, pois era inefetivo em cálculos complexos. Bom, então falando um pouquinho mais sobre a máquina de Turing, ela foi proposta pelo matemático britânico Alan Turing em 1936 e ela é um modelo teórico abstrato de um dispositivo de computação. Ela é composta por uma fita infinita dividida em células, uma cabeça de leitura e escrita capaz de interagir com a fita e um conjunto finito de estados e instruções de transição. E foi daí que surgiu uma representação formal de um algoritmo. A importância da máquina de Turing para a história da computação é imensa. Ela foi o primeiro modelo a definir claramente o conceito de computabilidade e ofereceu uma forma precisa de descrever o que significa resolver um problema algorítmico. Turing demonstrou que certos problemas são intratáveis, ou seja, não podem ser resolvidos por um algoritmo, mesmo que haja recursos computacionais limitados. Além disso, a máquina de Turing foi fundamental para a compreensão do conceito de universalidade computacional, que seria uma máquina capaz de computar e executar qualquer máquina computável. Então, isso estabeleceu as bases para a teoria da computabilidade e influenciou diretamente o desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos da década de 40. Inclusive, a sua outra criação, que foi capaz de decifrar as mensagens criptografadas emitidas pelos nazistas. A ARPANET foi uma rede precursora da internet, desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos lá na década de 1960, durante a Guerra Fria. Ela foi a primeira rede a implementar um protocolo que, mais tarde, se tornou o padrão da internet. A ARPANET criou também o caminho para a interconexão global de computadores e também para a troca de informações em larga escala, transformando de forma radical a sociedade, os negócios e a tecnologia. Agora falaremos da linguagem Pascal, que foi criada em 1970 por Niklaus Wirtz. Recebe esse nome em homenagem ao famoso físico e matemático Blaise Pascal. É criada com o objetivo de facilitar a compreensão dos códigos de software e por isso que foi muito utilizada na aprendizagem da programação. Em viés comercial, se utilizou sua variante Object-Pascal, que nos dias de hoje é utilizado em programas como Lazarus e Calyx. Grande parte do sucesso da linguagem Pascal se deve à sua variante criada em 1980, a Turbo Pascal. O próximo evento muito importante para a história da computação foi o Intel 4004. Ele foi o primeiro microprocessador comercialmente disponível. Foi lançado pela Intel Corporation em 1971. Foi projetado por uma série de engenheiros, entre eles Ted Wolfe e Masatoshi Shiba. A importância desse processador em específico está porque ele é o precursor dos microprocessadores modernos. Ele integrou toda a lógica de processamento central que um computador normal tinha, mas em um único chip. E com isso, ficou possível a miniaturização e a redução dos custos dos sistemas computacionais. As pessoas puderam ter mais acesso aos computadores. Dessa forma, nós podemos dizer que o surgimento desse chip em específico transformou a maneira como nós vivemos e trabalhamos. O Motorola Dynatec 8000X foi o primeiro telefone celular comercialmente disponível e mudou a forma como as pessoas se comunicam uma com as outras. O Dynatec 8000X foi reconhecido como o primeiro telefone portátil, apesar de seu peso absurdo de 1 kg e seus 25 centímetros de comprimento.
que precisava de uma grande bolsa ou mochila para carregá-lo por aí. O Dynateca 8000X foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros liderados pelo Martin Cooper. O projeto começou em 1973 e demorou 10 anos para ficar pronto. E apesar de ser algo super inovador, o acesso a ele era muito difícil, pois além de seu tamanho e peso, o preço era bem salgado. Custava cerca de $4.000, que nos dias atuais seria em torno de R$ 50.000. Em 24 de janeiro de 1984, o Macintosh era lançado como uma apresentação até hoje lendária, com Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, brilhando no palco e o próprio aparelho se apresentando com voz. O Macintosh 128K revolucionou a computação pessoal com sua interface gráfica de usuário e mouse. O Macintosh foi um dos primeiros computadores pessoais a popularizar a interface gráfica de usuário, permitindo que os usuários interagissem com o computador através de ícones, janelas e menus, em vez de comandos de texto. Isso tornou a computação mais acessível e intuitiva para o usuário final. E vale lembrar que o Macintosh 128K foi desenvolvido através do seu antecessor Apple Lisa, que foi o primeiro computador com interface gráfica, mas que foi um fracasso total de vendas. Também não podemos deixar de citar a AWS. Ela tem uma importância gigante para o mundo da computação moderna. Mas por quê? Bom, a importância da AWS está em facilitar o acesso à infraestrutura de TI e aos recursos computacionais. Ela permitiu que empresas e indivíduos de todos os tamanhos pudessem acessar recursos computacionais sob demanda, sem precisar investir em uma infraestrutura própria, que geralmente são mais custosas. Isso impulsionou a escalabilidade e agilidade do desenvolvimento de aplicativos e serviços. Também reduziu muito os custos operacionais de TI. Bom, então muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero que vocês todos tenham gostado do nosso trabalho e caso alguém tenha alguma dúvida, eu peço que nos chame via WhatsApp ou via ligação mesmo, nesse número abaixo.